Então, galera, aqui, né, foi resolvido, né, o problema. E aí tinha ficado pra gente adequar aqui, né, caso a pessoa inserir alguma informação que não seja é, válida, né, no programa. Então, vamos lá, né? Nome do automóvel, marca do automóvel, ano, não vai ter uma restrição, né? Mas a litragem do motor, né? Potência do motor e o tipo de combustível vai, né? Então, se a pessoa digitar alguma coisa fora, a gente teria que fazer uma validação, né? Na verdade, aqui a validação para o tipo de combustível é fácil, né? Porque eu tenho aqui, ó, é o if para um, para outro e para outro. Só faltou eu fazer um else aqui e colocar uma mensagem aqui. Você digitou um tipo de combustível inválido, né? Então vamos lá, rapidinho aqui a gente faz. Deixa eu copiar aqui de baixo. Um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Você inseriu. Não vou pôr acentos para não ficar paulado, né? Pelo menos aqui fica aqueles caracteres todos esquisitos. Inseriu. Aliás, vamos colocar mais simples. Combustível inválido. Pronto. Então, para combustível já fizemos já aqui a adequação que tinha que fazer, né? Aí agora eu preciso ver a questão dos motores, né? Então aqui eu vou ter que fazer uma pequena alteração nesses ifs e else, né? Então só é aceito o motor 1.0 ou motor 1.6, era isso, né? O exercício. Eu já tô sem aqui o enunciado aqui novamente. Então aqui eu vou ter que pôr um if aqui, né? Fazer dessa forma, inserir essa mesma condição, só que agora eu vou ter que alterar aqui para 1.6, tá? Da mesma forma eu vou fazer para esse else aqui de baixo. Então vamos lá. E depois eu vou ter que criar um último else para caso seja inserido um motor inválido, né? Então pronto, né? Fiz aqui para 1.0, para 1.6 para o álcool, 1.0 para 1.6 para gasolina, 1.0 para 1.6 para o diesel. Agora aqui é só eu criar um else, que é uma condição, né, final aqui, onde eu vou colocar aqui, vamos colocar, vou seguir esse padrão de litragem, né? Vamos colocar aqui então printf litragem incorreta. Pronto. Aí a gente já sabe que vai cair aqui. Incorreta. Tá aqui. Vou copiar essa situação aqui também para os outros, da mesma forma que a gente já fez. Pegar esse cara aqui. Já foi para cá, já foi para cá, então eu só vou copiar aqui o else. Vou dar um Ctrl C aqui. Coloque ele aqui. Coloque ele aqui. Aí, deixa eu dar só uma organizada aqui no código. Eu envio para vocês esse código aqui organizado, tá? Vocês não precisam se preocupar. Só acompanhem aqui. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi adicionar, né, esse if aqui para validar o motor 1.6 e criar um else para caso não seja 1.0 nem 1.6 ele falar que está errado aqui, né, a litragem do motor. Da mesma forma para a questão do combustível, aqui no fim, depois dos elses, dos ifs e elses relativos ao combustível, eu criei um último else que é para caso seja inserido algo diferente aqui, né? Ele colocar que o combustível inserido é inválido.
basicamente é isso. Agora eu vou adequar aqui ainda a saída final aqui, porque ontem pra gente testar, a gente só colocou a quantidade de quilômetros e o total gasto. Vamos fazer aqui diferente e vamos inserir também nome, marca, ano, né? E o motor aqui que a gente pegou essas informações, mas ainda não utilizou, né? A gente utilizou algumas só aqui na lógica, mas não utilizou aqui na saída. Então, vamos colocar aqui um printf aqui, só para elas não ficarem informação. Peguei, mas não usei, né? O carro, o automóvel, né? Para ficar mais bonitinho. O automóvel. Aí você vai colocar aqui para escrever uma string uma porcentagem S. Então o automóvel de marca porcentagem S. Deixa eu ver aqui. De marca tal, vírgula, ano, uma porcentagem S também, né? Que são as informações que a gente não usou. E litragem, porcentagem S. Vamos colocar aqui um restante. Fez as seguintes médias. Pronto. Aí agora aqui eu vou finalizar, né, e colocar o nome das variáveis que eu quero. Então vai ser nome, vírgula, vai ser a marca, né, combustível e motor, marca, ano, e deixa eu ver aqui para ficar certinho. Nome, marca, ano é do tipo inteiro, né? Então aqui o ano aqui é porcentagem D. Marca, ano, nome, marca, ano e falta a litragem, né? Que é a potência do motor aqui. Então no caso aqui a litragem é motor. Pronto. Motor. Vamos ver se vai dar certo, né? Colocar aqui um /n para não ficar tudo grudado. E já era. Vamos tentar aqui. Vou executar aqui então e vamos ver se vai rodar agora com essas adequações aqui, né? Compilar. Beleza, compilou. Agora vamos compilar e executar. Normal meu antivírus fazer isso. Não esquenta aí não. Vamos lá. Então informar o nome do combustível, né? Então combustível aqui. Opa. Aí. Sai daqui, rapaz. Pronto. Deixa eu tornar a executar aqui, que eu não sei porque que esse... Qualquer coisa desativa o antivírus. Começar a dar trabalho. Arquivo suspeito, analisando. Vamos desativar esse antivírus aqui para não ter problema não. Deixa eu ver onde está a opção sair então. Beleza, deu certo. Então tá aqui, nome do automóvel, né? Vamos de novo no Corsa. Na marca Chevrolet. No tipo, no ano do veículo, 2000, por exemplo. A litragem do carro, 1.0. Informar o combustível. Vamos pôr um combustível errado para ver o que acontece. Então eu vou pôr aqui um combustível aqui, sei lá, vou pôr algo errado, tipo vou pôr álcool e aumentar um O. Supor que eu errei na hora de digitar.
Quantidade de litros utilizado, vamos por 20. Ó, realmente ele entrou, ó. Se eu olhar aqui, ó, combustível inválido, deu certo. Só que ele ainda escreveu as mensagens, né? Então vamos adequar também para caso acontecer alguma inserção inválida, ele não aparecer esse monte de mensagens. Como eu faço isso? Eu vou repetir um pouco de código, né? Eu vou ter que pegar esses códigos aqui, ó, vou dar um Ctrl X nele e vou ter que repetir aqui dentro desses ifs. Então, caso ele passe nesse, eu vou colocar aqui. Caso ele passe nesse, eu vou colocar aqui. Que aí ele já vai fazer essa impressão. Depois a gente vai aprender a otimizar um pouco melhor isso para não repetir tanto código. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar dessa forma, pra gente somente contornar a situação de não digitar algo errado e ele mesmo assim dá as mensagens. Porque aí é interessante só ficar mensagem de erro, né, caso tenha dado errado. Mas para frente a gente vai entender mecanismos que eu não vou precisar ficar repetindo essa quantidade aqui de códigos. Aí a gente melhora o programa. Então vamos lá. Pronto. Agora legal, né? Vamos agora testar então novamente. Para que o Avast não fique dando trabalho. Meu Deus. Pior que eu não mudei o antivírus, hein? Tava o mesmo ontem, só que não tava fazendo isso. Deve ter atualizado alguma coisa aqui. Deve estar dando trabalho. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos inserir aqui o nome do automóvel. Agora eu vou mudar, vou colocar Uno. Fiat. Então Fiat. Ano do veículo 2000. Litragem do carro 1.0. Informar o combustível. Vamos por algo errado. Gasola, por exemplo. Né? Só pra gente testar. Quantidade de litros 200. Combustível inválido. Ótimo. Deu certo a primeira validação. Vamos testar agora aqui a segunda validação. Para verificar a questão do motor, né? Cara, deixa eu fazer esse teste aqui. Eu vou tentar desativar esse antivírus aqui. Pelo amor de Deus. Se toda vez que rodar um programa ficar assim, né, tá perdido. Vamos lá então agora aqui. Automóvel. Vou colocar de novo o nosso Uno. É uma marca, né? Aqui. O ano do veículo. Vou colocar 2005, por exemplo. A litragem, vamos errar. Vamos falar que o Uno é 2.0. Uno potente, né? E o combustível álcool, agora eu vou colocar certo. Quantidade de litros. Professor, Litragem incorreta. Oi. né, esse exercício que o senhor tá corrigindo é qual? Eu tô otimizando o de ontem. Acho que foi inclusive você que falou para contornar a situação onde se inserisse algum valor inválido. Lembra? Não, professor, não fui eu não. Alguém, então, desculpa o engano. Teve alguém que comentou, e se inserir algum valor inválido? Da forma como ele Não, estava ontem, não, professor, eu tô perguntando assim, qual que é? O 1 é o 2 que o senhor tá corrigindo? esse é o 2. Ah, tá. Desculpa o engano. Então foi a Vitória que eu ainda Acho não. que é Jeff, Eu ainda não. acho que um das duas. Eu ainda não assimilei o nome de todo mundo. Mas Amanda, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o exercício 2, que inclusive é o código que eu enviei para vocês lá no grupo. E tô corrigindo, né? Tô fazendo as validações dos dados. Então se a pessoa inserir um nome marca não, né? Não exige uma validação, mas se inserir um
nem ano. Mas se inserir aqui uma potência do motor, um combustível errado, ele não deixar dar mensagens, né? Nem passar em nenhum laço. Então, na verdade, acabei já de fazer, né? Ficou certo aqui. A gente acabou de testar os dois. E funcionou aqui as validações. Eu vou enviar esse código aqui para vocês e a gente já corrige o terceiro, tá? Eram 3 exercícios, correto? Tô errado. Isso, tá certo. Exatamente. Então já vou enviar. Pode enviar aqui pelo chat aqui do Google Meet mesmo? Pode ser? Vocês conseguem pegar aí, né? Uhum. Ó, vê se vai. Ah, não vai inteiro, ele corta, galera. Vou enviar lá pelo WhatsApp mesmo. Pera aí. Pelo WhatsApp pelo menos o código vai inteiro. O Alexandre me mandou uma mensagem aqui que eu falei pra ele que não tava conseguindo iniciar a aula. Mas ele mandou aqui alguma mensagem, mas agora não vou olhar não. Depois a gente vê. Galera, vê aí, ó, vocês conseguem pegar aí no grupo aí. Agora tá certinho com as validações, certo? Lembrando que se você olhar aqui, né, esse código aqui, você vai ver, ó, que de um ponto de vista a gente tem muita repetição de código, né? Principalmente aqui nas mensagens, ó, repete a mesma mensagem várias vezes, certo? Ó, né? Então não tá otimizado, tá? Resolvi o problema da validação, mas não tá otimizado. Um pouco mais à frente a gente vai aprender alguns mecanismos para otimizar isso daqui, tá? Para evitar essa, vamos chamar, redundância de código. Então vejam só, por hora, para a gente entender if else é o que basta, né? Dá para entender perfeitamente aqui o que fez, tá? Inclusive se vocês olharem o código aí na hora que forem estudar e verem alguma dúvida, tiverem alguma dúvida, não entender alguma parte do código, vocês podem mandar mensagem, tá? Que eu tiro a dúvida de vocês, certo? Antes de começar a resolver o terceiro, alguns alunos me pediram material para a linguagem de programação C, né? No canal onde eu posto os vídeos, eu tenho uma playlist lá de algoritmos e lógica de programação. Pode ajudar vocês, né? Algumas videoaulas que eu fiz há muito tempo. Mas para quem quiser livros, existe um livro chamado A Bíblia C/C++. Você acha o PDF fácil. Só como é um livro muito grande, o que acontece? Eu não consigo passar para vocês. Ele vai dar uns 300 MB de PDF. Então eu sugiro baixar. Lá vai ter todos esses comandos de string, if else, tudo que você imaginar de C e C++ tem lá. Então é um bom livro para pesquisar, sabe? Eu preciso saber do comando tal. Lá vai estar completo tudo que você imaginar sobre a linguagem de programação C. Então vale a pena, eu sugiro aquele livro, tá? Tem livros mais simples, mas aquele lá pelo grau de informação que ele traz compensa bem mais. Bom, alguém pode me enviar o enunciado do último, por favor? Agradeceria. Eu acabei ontem não copiando. E aí a gente já resolve. Ou será que tem aqui no Teams? Tinha no Teams esses exercícios, galera? Sim. É que Tem senão na eu barra de tarefa. fico incomodando vocês aí pra ficar toda hora mandando. Depois eu vou dar uma olhada lá. Se bem que essa daqui vai ser a última. Mandei aqui. Eu vi aqui, ô Luiz, ô Vitor. Obrigado. Bom, beleza. Exercício clássico, né, de lógica esse daqui. Vamos resolver ele então.
Eu vou pegar aqui um novo arquivo. Então vamos lá, né? Um novo projeto, na verdade. Deixa eu fechar tudo. Novo projeto. Fazer uma console application em linguagem de programação C. Aqui então vai chamar projeto triângulo, tá? Beleza. Vou dar um OK. Vamos salvar. Vou salvar ele aqui mesmo. Tipo do projeto tá certo. Salvar. Bom, deixa eu apagar esses caras aqui e começar do zero. Faça um programa então que peça 3 lados de um triângulo. O programa deve informar os valores do triângulo. Pode ser um triângulo. Indique caso os lados forem um triângulo e se o mesmo é equilátero, isósceles e escalenos. Bom, aí tem algumas dicas, né? São as regras que a gente vai usar para montar as condições. Então, 3 lados formam um triângulo quando a soma de qualquer um de 2 lados for maior do que o terceiro, tá? Então, para ser um triângulo, a soma de 2 lados tem que ser maior do que o lado restante, né? Então, tem o lado A, lado B, lado C. Se o lado A e B somado der um valor maior que o C, é porque existe um triângulo. E vice-versa, né? Eu vou ter que testar para cada lado. Caso for um triângulo, então eu tenho as seguintes regras. Para ser um triângulo equilátero, ele tem que ter 2 lados iguais. Para ser um triângulo isósceles, ele tem que ter para ser um triângulo equilátero, ele tem que ter 3 lados iguais. Para ser um triângulo isósceles, quaisquer 2 lados são iguais. E para ser um triângulo escalenos, os 3 lados são diferentes. Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui inserindo aqui a biblioteca. Incluir. Agora vamos lá, vamos começar com o void main. O outro tá com int main no começo porque eu criei como .cpp, como para C++, né? Como eu já expliquei para vocês na aula anterior. Aqui como foi em C, né? Eu criei aqui o projeto em C, ele aceita o void main. Bom, então primeira coisa que a gente vai fazer é informar os lados do triângulo. Eu vou usar valores inteiros, tá? Poderia ser real também, mas vamos usar inteiros. Não, aliás, vamos usar real mesmo. Vamos admitir que a pessoa pode inserir valores para os laterais do triângulo, valores quebrados, tipo 1,5, 1,7, assim por diante. Então vou colher os 3 lados, né? Eu vou chamar de lado A, lado B e lado C, tá? Então lado A, lado B e lado C. Essas são os lados do meu triângulo. Primeira coisa então que eu vou fazer é pôr uma mensagem para o usuário para ele inserir esses valores. Então vamos lá, né? Printf insira o valor do primeiro lado do triângulo, né? Aí vou pôr aqui 2 pontos e vamos fazer um scanf. Nesse scanf então a gente vai ler, né, esse valor aqui. Então vamos fazer aqui um porcentagem F e fazer a leitura aqui de A. Da mesma forma eu vou fazer isso para o B e para o C. Então vou copiar só a mensagem para a gente não perder tempo. E vamos só adequar, né, para o valor do segundo lado do triângulo. Aí ele vai ler B. E o valor do terceiro lado. Aí ele vai ser C. Pronto. Com isso daqui eu já garanto que eu vou fazer a leitura de todos os lados. Agora, o primeiro teste que a gente vai fazer é se os valores lidos formam um triângulo. Segundo o que o exercício fala, todos os 3 lados formam um triângulo
quando a soma de dois lados é maior do que o lado restante. Então eu vou ter que testar aqui, né? Se A mais B for maior que C, forma um triângulo. Se B mais C for maior que A, forma um triângulo. E se C mais A ou A mais C for maior que B, também forma um triângulo. Então vamos criar aqui o if para isso, né? Vou pôr aqui o if. E vamos lá. Se A mais B for maior que C, então vou colocar aqui até entre parênteses aqui para ficar mais bonitinho, ó. Forçar, né, a soma aqui de A mais B maior que C. Então seria um caso que forma um triângulo. E no caso, se B, vamos colocar se A mais C for maior que B, também forma um triângulo. Vamos colocar aqui um E também para o último caso, né? Se B mais C, no caso aqui, for maior que A, também vai formar um triângulo, certo? Então, se ele entrar neste laço, é porque eu tenho um triângulo, né? Então, vejam só, A mais B, testei, tem que ser maior que o lado resultante. A mais C tem que ser maior que o lado resultante. B mais C tem que ser maior que o lado restante. Perfeito, né? Fiz todos os testes aqui. Se passar por aqui, existe um triângulo. Se não passar, eu vou colocar um else aqui e já vou fazer um printf. Valores inválidos para um triângulo. Vou colocar aqui valores inseridos inválidos para um triângulo. Beleza. Tá aqui. E se passar, então a gente vai fazer as validações que ele falou ali, né? O triângulo ele é equilátero quando todos os lados são iguais. Então aqui dentro eu vou fazer um outro if agora para verificar se o triângulo, que tipo de triângulo ele é, né? Então se ele tiver o lado A A igual, oh Deus, apertei aqui o igual a B e A igual a C e B igual a C, né? Então todos os lados são iguais, porque se A é igual a B, A é igual a C, e B igual a C, então quer dizer, né, que tá correto isso daqui. Talvez esse último aqui nem precisava, porque se A é igual a B e A é igual a C, quer dizer que B e C são iguais, né? Concordam comigo? Se eu tenho medidas aqui para um triângulo, ó, para quem, se alguém não conseguiu acompanhar, eu tenho lá medidas para um triângulo 7, 8, 9. Ele vai entrar aqui e vai verificar. 7 mais 8 é maior do que 9? Então vale para um triângulo. Se vale para um triângulo, ele vai chegar aqui e vai verificar. A B é igual a C? A é igual a B? Não, né? Então ele cairia em outro if else. Deixa eu fazer aqui uma situação para validar essa ideia aqui, né? Onde todos os lados sejam iguais. Da mesma forma, se eu somar A e B fica maior do que o lado resultante e assim por diante, né? Que o lado que falta, então eu tenho aqui, ó, somo esse ele é maior que o lado que o C. Somo A e B, A e C, ele é maior que o B. Somo B e C, ele fica maior que o A. Então satisfaz as condições para ser um triângulo. A partir daí ele vai entrar na primeira opção, que é todos os lados iguais formam o triângulo equilátero. Então ele vai olhar aqui, ó, valor A é igual a B? Valor A é igual a C?
automaticamente, se A é igual a B e se A é igual a C, B e C são iguais, né? Não precisaria testar. Então eu só preciso desse teste aqui, ó. Concordam comigo, correto? Porque aí, se A é igual a B e A é igual a C, quer dizer que B e C são iguais. Bom, se ele entrar aqui, então, eu vou fazer um printf dizendo que esse é um triângulo equilátero. Então vamos lá, triângulo equilátero. Pronto. Se não, fazer aqui outro else if. Vamos montar a segunda condição para o outro triângulo. Bom, se ele não for então um triângulo equilátero, é porque eu tenho dois lados iguais, somente dois lados iguais. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma essa condição: se A for igual a B, agora aqui eu vou ter que usar o ou A foi igual a C, ou C foi igual a B, porque aí eu vou ter um triângulo do tipo isósceles. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu poderia ter essa situação, por exemplo, 8. A é igual a B? É. Então ele entraria aqui. Ou se eu tivesse ainda a seguinte situação aqui, né? Um 8 aqui, por exemplo. A é igual a C? É. Então ele entraria. Ou ainda se eu tivesse essa situação aqui. C é igual a B? É. Então ele entraria aqui. Então satisfiz, né? Dois lados iguais. Se caso acontecer alguma dessa situação, é porque o triângulo, eu digo que é um triângulo do tipo isósceles. Então, triângulo isó, no caso aqui, celes, tá aqui. E por último, não preciso nem de fazer a condição para esse. Se ele não for nem o primeiro nem o segundo, os lados são diferentes. Então, automaticamente ele é um triângulo escaleno. Então, vou até fazer um Ctrl C aqui. Triângulo escaleno. Se ele não cair em nenhum desses outros dois, é porque os lados são diferentes. Todos os lados são diferentes, então ele é um escaleno. E se ele nem entrar nessa primeira condição, ele não é um triângulo. Os valores inseridos não podem formar um triângulo. Vamos rodar aqui o programa para testar. Deixa eu compilar. Então, não. Salvar aqui. Então vamos lá, informar o valor do primeiro lado do triângulo. Eu vou fazer naquele mesmo esquema que eu fiz lá os testes ali no bloco de notas. 7, 7, 7, todos os lados iguais. Opa, o triângulo ele é equilátero, os três lados iguais. Ótimo. Vamos executar novamente e vamos fazer uma outra situação aqui, ó. 7, 7, 8. Opa. 7, 7, 8. O triângulo ele é isósceles. Bateu, dois lados iguais, né? Vamos testar uma outra situação aqui. 7, 8, 7. Baralhando, né? Continua sendo isósceles. Vamos testar a última condição. 7, 8, 8. Os dois últimos lados sendo iguais. Entrou também. Ele é isósceles. Vamos agora testar os lados diferentes. 7, 8, 9. Escaleno. Perfeito. Entrou em todas as condições. Vamos colocar valores que não formariam um triângulo.
Então vamos lá. Por exemplo, se não me engano, não forma um triângulo valor 1, valor 2 e valor 3. Olha lá, valores inseridos inválidos para um triângulo, certo? Então, tá provado aqui, né, que o exercício ele funciona. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse exercício? Sobre a solução dele? Sobre alguma coisa que foi feita aqui, da parte da lógica? Tinha alguém ontem que tinha falado que tava com dificuldade nele. Galera, tá tranquilo? De boa. De boa, né? Não é tão complexo assim. Você tem que só zelar pela ordem do if else, né? Só isso. Ótimo, galera. É isso aí. Vou mandar aqui o código para vocês. Vou mandar lá no grupo lá do WhatsApp, tá? Bacana. Se tá de boa é o que nos importa. Se eu posso explicar de novo, claro. Vamos lá. Ó. O que eu fiz aqui, né? Montei o programa, então, a estrutura do programa, né? Fiz o void main. Admiti que a pessoa pode inserir valores reais como uma medida, então valores quebrados, por exemplo, 1.2, 7.5, 7.7. Apesar que eu não usei aqui, né? A gente faz um teste usando valor quebrado também. Então, declarei 3 variáveis A, B e C, que vão ser variáveis referentes a cada lado do triângulo, né? Então, primeiro lado, segundo lado, terceiro lado. Chamei de A, B e C. Mandei a mensagem aqui para o usuário, né? Para ele inserir esses valores para mim. E a partir daí montei a lógica. Para montar a lógica desse exercício, eu segui exatamente à risca o enunciado, né? Então, se você lê o enunciado, ele pede para classificar os lados inseridos de um triângulo, verificar se eles formam ou não um triângulo. E caso eles formarem um triângulo, para falar qual triângulo que é, equilátero, isósceles ou escaleno. Então, antes de mais nada, eu tenho que ver se esses lados formam um triângulo. O que o exercício fala? Que 3 lados formam um triângulo quando a soma de 2 quaisquer lados for maior do que o terceiro. Então é o seguinte, essa primeira aqui, ó, vou até comentar aqui, ó, verifica se forma um triângulo, né? Tá aqui. Então esse primeiro if aqui, ele vai fazer essa validação. Então vejam só. De acordo com o enunciado, se 2 lados somados for maior do que o lado que não entrou na soma, é porque eu tenho um triângulo. Então eu vim aqui, ó, pegando esses valores como referência, né? E testei, ó. A soma do lado A mais o lado B, ele é maior que o C, que foi o lado resultante? Sim. Se foi, então ele pode ser um triângulo. Aí eu tenho que garantir também, porque eu não sei quais que são os valores que o meu usuário vai colocar. Então, por isso eu usei o E aqui e já verifiquei as outras circunstâncias. Porque eu também tenho que verificar se A mais C é maior que o B para ser um triângulo. Então, eu usei um E e montei a condição também para essa situação. Da mesma forma, eu preciso verificar se B mais C é maior que A. Então, coloquei um outro E e fiz essa verificação também. Se algum deles não for, eu não posso ter um triângulo. Então, essa linha aqui, ela faz essa verificação. Se 2 lados somados é maior do que o lado faltante, né? Do que o lado que não foi somado. Se for maior, então posso ter um triângulo. Se não for, eu não posso. Por isso que quando eu coloquei valores 1, 2 e 3, ele falou que não era um triângulo. Porque se eu verificar aqui, ó,
A mais B, ele não é maior que C. Então já não é um triângulo. Ele já cai fora aqui, ó. E já fala que não pode. Respondam aqui presente se vocês tiverem que ir para outra aula. E podem ir para quem entendeu o exercício, tá? Para quem não entendeu, aí aguarda um minutinho aqui que eu já finalizo aqui a explicação. Aí, o que acontece? Garantir, se eu somar esse é maior que esse, mas a primeira aqui já não entrou, então não pode ser um triângulo. Bom, ele cai aqui no else e informa que não é um triângulo. Se caso ele puder ser um triângulo, aí eu vou entrar nas regras que ele ditou para classificar o triângulo. Então, a primeira regra para o triângulo ser equilátero é todos os lados serem iguais. Então, eu poderia ter essa situação aqui, 7, 7, 7. Se eu verificar, ó, esse if aqui, ó, A é igual a B? É. A é igual a C? É. Se A é igual a B e A é igual a C, automaticamente B e C são iguais. Então, eu tenho um triângulo equilátero. A segunda condição para ter um triângulo isósceles é se dois lados pelo menos forem iguais. Então eu poderia ter essa situação aqui, por exemplo. Eu tenho A é igual a B, opa, então eu tenho dois lados iguais. Então ele é um triângulo isósceles, apesar do terceiro lado não ser. Se eu tivesse isso daqui, ó. Ah, beleza, A é igual a C, então eu tenho pelo menos dois lados iguais. Então se tornou um triângulo isósceles. E se eu tiver, por exemplo, essa situação aqui, também é um triângulo isósceles. E caso contrário, ele não cair nem nesse if, nem nesse if, então é porque eu tenho os três lados diferentes e aí ele é um triângulo escaleno. Basicamente é isso, tá? Galera, eu vou lançar aqui a presença de vocês numa tabelinha que eu tenho aqui no Excel pela resposta de vocês aqui, tá? E muito obrigado aí. Desculpa o transtorno com a aula aí que deu errado lá. Beleza? E se não entendeu, mesmo assim, vocês me falam. Assim que o vídeo tiver postado lá no canal, eu mando para vocês o link lá no grupo, tá? Para vocês estarem acompanhando, ok?